Amém? Esse é o Anderson. Esse é o testemunho que o ministro de Deus faz, né? Ele é um pouco do testemunho dele, gente, é uma bênção, né? E eu tenho, assim, de longe eu tenho observado que eu não tenho mais nenhum divisório, mas eu vejo assim a dedicação dele de fazer algo entre ele e Deus somente. Que eu nem sabia que ele estava no propósito, e o Espírito Santo deu um carro nesse pedido. Eu falei assim, você fez isso, né? Aí ele falou assim, como você sabe? Eu falei assim, a característica de quem faz um voto com Deus é demonstrado pela atitude. Amém? Então, vamos orar por ele. Senhor Jesus, que aqui, Senhor Deus, não seja mais o Anderson, que não seja mais aquilo que ele acha, mas sim aquilo que o Teu Espírito Santo ministrou com ele, sim aquilo que o Teu Espírito Santo trouxe através dele, Pai querido, para trazer o desconforto do nosso coração, para gerar, Pai querido, para gerar mesmo ativação espiritual, Pai querido, para gerar mesmo vontade de fazer algo para Ti. Deus, usa o Anderson, liga ele agora na sala do trono, Pai querido, que usa ele mesmo tremendamente, que as águas do Senhor possam correr através do Anderson e chegar até as nossas vidas, em nome de Jesus. Paz, meus irmãos. Eu queria convidar vocês a abrir Romanos 8. Eu gostaria de falar com vocês sobre a gratidão que nós precisamos ter no nosso coração com tudo que nós recebemos do Senhor, porque nós recebemos muita coisa do Senhor e o mais importante do que nós recebemos foi a libertação do pecado, a libertação da morte que nós estávamos e a oportunidade de viver a nossa vida em Deus. E precisa ser glorificado por conta disso. Romanos 8 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, isto que estava enferma pela carne, como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade com Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo mesmo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Quando a gente lê a Bíblia e toma conhecimento do contexto todo da Bíblia, a gente começa a entender o que era a lei e o peso que a lei tinha em cima do povo hebreu, do povo judeu. Moisés recebeu a lei
E essa lei a gente às vezes não entende muito bem para que exatamente ela servia. Alguns itens da lei não são muito fáceis da gente compreender, mas como Deus é nosso Pai e a gente tem consciência de que Ele quer o melhor para nós, a gente pode observar que a lei muitas vezes ela servia como saúde física, algumas vezes como saúde psicológica, algumas vezes como saúde espiritual para aquele povo. E o mais importante disso é ter consciência de que era um prenúncio do que Jesus viria para ser por nós. Era uma revelação do sacrifício que Jesus viria como o Cordeiro perfeito para se sacrificar pelos nossos pecados. Porque a gente vê que a lei, os itens da lei, a gente tem mais familiaridade, conhece melhor os 10 mandamentos que são parte dessa lei. Os itens dele, ela também serve para que a gente tenha consciência de que a gente não consegue cumprir. Para que a gente tenha consciência de que não há ninguém que possa salvar-se se justificando a si mesmo perante os mandamentos de Deus, que não tem condição de cumprir toda a lei. Por exemplo, nos próprios 10 mandamentos, que são a síntese dos 613 ordenanças e proibições que continuam na lei, porque são 613. Mas na síntese dela, os 10, a gente pode ter consciência de que amar a Deus sobre todas as coisas. Se hoje você ama a Deus sobre todas as coisas, o que é bem difícil acontecer, é muito provável que em dado momento da sua vida você não tenha sido capaz de fazer isso. É difícil cumprir essa lei, porque o nosso ego faz com que amemos mais a nós mesmos, que amemos mais aos nossos familiares, que amemos mais aos nossos bens, aos nossos pertences, a tudo que é do mundo. O mundo nos fascina de forma que nos desvia do amor que a gente deveria ter por Deus. Então, é muito provável que a gente tenha falhado clamorosamente neste item de amar a Deus sobre todas as coisas. O item 2, que não ter ídolos, todos nós temos ídolos ou tivemos ídolos e de alguma forma acabamos deixando de lado Jesus, que deveria ser o centro da nossa vida. Se hoje você busca que Ele seja o centro da sua vida, se hoje Ele é o centro da sua vida, é muito provável que em dado momento da sua vida isso não tenha acontecido como devia, e você também, provavelmente, como eu, como todos os demais, nós falhamos. Principalmente os que não conhecem ainda a verdade, que não tiveram a mesma revelação da palavra de Deus que nós tivemos. Não tomar o nome de Deus em vão, então, é uma coisa que é muito comum, que todo mundo já cometeu e usa Deus em todos os contextos para justificar todos os absurdos que a gente possa ver, e é um absurdo. Guardar o sábado, que já não é um costume, também é uma coisa que não é feita. As festas, como é ensinado no Antigo Testamento, também tem essa codificação dos nossos dias. Honrar pai e mãe, se hoje você honra seu pai e sua mãe, e se não honra, passe a honrá-los, mas também é muito provável que você tenha deixado de fazer isso em algum momento da sua vida e os ofendeu, os magoou, e por mais que você os honre, você é muito certo que não lhe confira a honra que deveria conferir. Não matarás. É muito provável que nenhum de nós tenhamos dado tiro em ninguém, atacado ninguém, mas Jesus já colocou isso, disse: se você odeia o seu irmão, você o matou. E quem nunca odiou ninguém? Quem nunca cometeu esse homicídio dessa forma? E não adulterarás também é outro item que Jesus usou para nos dizer que se você cobiçar uma outra mulher ou um outro homem, você já teria adulterado com ela, e é muito certo que todos nós também já cometemos esse pecado. Não furtarás. Quem é que não praticou um pequeno furto por
todo mundo já tomou posse de alguma coisa que não era sua. Não levantará falso testemunho. Infelizmente, todos nós mentimos, todos nós enganamos, todos nós deixamos de cumprir com a verdade e não cobiçar os bens do próximo. Então, se você cumpriu os outros 9, separou esse, porque é muito difícil você, até outro dia eu bebi a palavra aí que nos olha e estava mencionando isso, que é quase impossível você se solidarizar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, porque normalmente o primeiro impulso do humano é sentir inveja assim e achar que bem feito o que o outro está passando. Infelizmente, a natureza sórdida do humano nos leva a ser assim. E por nosso esforço seria impossível cumprir esses 10 itens e seria muito mais impossível cumprir os outros 603, porque são 613. Cada item da lei que deixasse de ser cumprido, ele necessitava de uma determinada ação de purificação e esses meios de purificação e penas para algumas delas eram até punidas com morte. A gente até se questiona por que isso acontecia, mas era a maneira que aquele povo poderia compreender aquilo naquele momento. Um povo de 6 mil anos atrás, eles não teriam a mesma possibilidade de compreensão que nós temos hoje, e a nossa compreensão hoje é falha. Você imagina quanto tempo atrás. E o sacrifício de animais, o sacrifício do cordeiro, é então uma demonstração do que Jesus faria por nós. Eu achei muito interessante tomar conhecimento de que quando Adão e Eva pecaram no Éden, para cobrir a sua nudez, eles cobriram com peles de animais. E é evidente que para ter uma pele de animal, um animal tem que morrer. Então, para cobrir o pecado de alguém, era preciso um sacrifício. Era preciso que alguém inocente se sacrificasse e morresse para redimir o pecado do outro. E foi o que Jesus veio fazer. E quando na cruz ele cumpriu isso e disse o tetelestai, que é muito provável também que todos nós tenhamos conhecimento de que a palavra que era colocada sob a pena de um encarcerado, de uma pessoa que estava na cadeia, quando alguém era condenado, colocava-se a lista dos delitos que ele cometeu ao lado da porta da sua cela, e ao término do tempo que ele tinha que cumprir essa pena, era escrito tetelestai, porque ele tinha cumprido a pena, estava pago, estava consumado, e foi isso que ele garantiu para nós. Então, se está pago, se está consumado, sem nenhuma condenação lá, é motivo de gratidão e de alegria para todos nós. Compreender tudo isso e sabendo que está pago, sabendo que está consumado, o que isso significa para nós? Significa que a gente possa viver da forma que a gente tem que viver. A gente pode imaginar um detento que esteve encarcerado por vários anos. Quando ele sai da cadeia, o que ele pensa quando ele sai da cadeia? Que ele vai cumprir os mesmos delitos que ele cometeu antes? Ele vai correr o risco de ser novamente condenado, embora com relação ao pecado a gente tem a garantia de que não sofrerá mais condenação, mas a gente pode também imaginar como se fosse um grande presente que você tivesse recebido, o maior de todos os presentes que você tenha recebido. E o que você faria com esse presente? Você ia usar ele de qualquer maneira, mesmo sabendo que se você estragasse esse presente, você ia receber, você teria condições de solicitar e receber novamente esse presente de volta? A gente nunca faria de qualquer forma, a gente nunca deveria fazer uma má utilização disso, sem consciência nenhuma, e deixar de usufruir
da graça que é a graça, da oportunidade de desfrutar desse amor que nos foi dado com tanta generosidade e fazer de qualquer forma e deixar desvalorizar o sacrifício de amor que foi por nós. E é uma atitude que a gente muitas vezes comete porque a gente se deixa seduzir pelo mundo, a gente se deixa seduzir pelo pecado, a gente se entrega, às vezes, por um orgasmo de alguns segundos, você deixa de lado tudo que você conquistou da presença de Deus na sua vida, da oportunidade de estar na presença do Espírito Santo. E você sabe que o pecado te aparta de Deus, você sabe que te afasta e que você deixa de usufruir da comunhão dos irmãos e você deixa de estar na presença de Deus. A gente sabe, existem alguns estudos que dizem que um encarcerado, um preso, quando ele está na cadeia, e ele, por muitos anos, está num lugar que ele não possa ver o céu, que ele não possa desfrutar da liberdade, quando ele sai da cela e vê o céu, e sai do espaço aberto e vê aquilo, algumas dessas pessoas, eles têm a sensação de como se fossem cair para cima. Eles têm uma vertigem e como se estivessem na beira de um abismo, falta para o ar. E a gente, na sensação da libertação que recebeu, às vezes a gente perde o chão, perde o rumo e não sabe exatamente o que fazer com isso. A gente não sabe usufruir da libertação que a gente teve, porque a nossa obrigação é ser multiplicador da graça que a gente recebeu, é ser multiplicador do perdão que a gente recebeu, é ser multiplicador do amor que Deus deixou a nós. A gente deve disponibilizar para outros, para que essas pessoas venham entender muitas vezes que eles estão no caminho de pecado, que eles venham entender as falsas ideias que as pessoas constroem a respeito de Deus, a respeito de ídolos e a respeito de tantas coisas, que como a gente teve condições de tomar conhecimento disso, a gente tem obrigação de passar essa informação e de levar outros ao conhecimento de Deus. Quando a gente experimenta a libertação, a gente tem a oportunidade de entender que as acusações não têm mais sentido. E uma das coisas que muitas vezes nos atrapalha e tenta nos derrubar na nossa caminhada cristã são as conhecidas celas do diabo a respeito de nós. Mas a gente tem que ter consciência de que muitas vezes, quando a gente é sedado, a gente tem que avaliar se aquilo é muito importante. Porque o diabo pode ser usado por Deus e algumas vezes serve para reavaliar a situação que a gente se encontra, serve para reavaliar a nossa caminhada cristã. Porque se você se converteu um belo dia, tomou conhecimento dessas verdades todas e decidiu andar com Deus, é possível que você em determinado momento hesite, é possível que em determinado momento você perca o seu foco e você sempre tem a oportunidade de voltar atrás. Você sempre tem a oportunidade de decidir andar com Deus, de decidir ser multiplicador do amor, da graça, do perdão e da salvação que você recebeu. Ministros da reconciliação com Deus. Essa é a nossa função nessa terra. A gente jamais pode querer seguir o fluxo do pecado, o fluxo do que esse mundo nos dita, do que esse mundo busca nos influenciar para que a gente faça. É muito fácil, às vezes, a gente ter inveja do pecado, inveja do pecador, e ter a falsa impressão de que o outro está feliz, porque o pecado e o mundo, eles usam uma máscara de felicidade que na verdade não existe. A gente conhece e tem certeza de que a verdadeira felicidade é estar em Deus, é estar nos caminhos de Deus,
é poder usufruir de tudo que o Senhor tem para nós. E essa caminhada é crescente, é de aprendizado, é de despertar, é de frutificar os dons que a gente tem no Senhor cada vez mais, porque quando você se liberta e vive uma vida de santidade na presença de Deus, você pode usufruir cada vez mais dele e no tempo certo para produzir. É inevitável que se produzam os frutos que o Espírito Santo tem para cada um de nós. A gente corre o risco sempre de voltar para os velhos vícios, mas com o passar do tempo a gente começa a sentir aversão por eles. Mesmo que nos primeiros passos, algumas vezes a gente se sinta atraído pela velha vida, a gente naturalmente começa a sentir aversão. Isso é muito interessante. Você vê que as inclinações que você tinha antes, elas já não existem mais, elas já... o pecado é o mesmo, só que você deixa de sentir da mesma forma. Eu gosto muito de uma comparação que diz assim, que o pecado é como um morango que está plantado numa árvore no meio de um rio de fezes. Imagina que tem uma ilhazinha lá, e na ilhazinha tem um morango mais delicioso pendurado. Você está morrendo de vontade de comer aquele morango, mas você sabe que você vai nadar aquele rio de fezes e vai se encaminhar e vai voltar embora, e você não vai tirar aquela nhaca tão fácil. Vale a pena por um morango, ou por um orgasmo de alguns segundos, ou por um prazer imediato, ou por qualquer coisa que seja? Você sabe que você vai te acordar, você sabe que você vai se enlamear, você sabe que você vai voltar no mesmo sujeito que você estava antes. Se você conhecia o sujeito, e se você está conhecendo agora os lugares altos, você não vai querer isso, não. Você simplesmente vai fazer a opção de querer subir mais um degrau e vai deixar esse morango de lado, porque você sabe que não vai. Há motivo de maior alegria do que ter conhecimento e ter gratidão por este sacrifício, por essa libertação, por essa ausência de condenação que existia anteriormente. Você estava condenado, você estava nas mãos do diabo, você estava no caminho de morte, de condenação, de fogo e inferno. Porque o que nós merecemos, o que cada um de nós merecemos, é o fogo do inferno. Se a gente não pode se justificar por nenhum ato, por nenhuma atitude nossa, o caminho inevitável seria o fogo do inferno, seria a condenação eterna. Mas pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue que Ele derramou, a gente tem a oportunidade dessa diferença. Amém. E quando a gente tem essa consciência, vale a pena entregar tudo que se tem. Eu falo e repito: quem não tem para pagar o que deve, entrega tudo que tem. É a única coisa que a gente pode, é a única retribuição que a gente tem para fazer para o Senhor. É entregar tudo que nós temos, entregar tudo que nós somos, e ter consciência de que Ele conduziu até aqui e a boa obra só começou. A gente pode e com certeza vai experimentar muito mais de Deus. Contanto que a gente busque mais, se empenhe mais, desfrute mais e encha o coração de gratidão e encha o coração de amor e confiança. Amor, vou repetindo isso, é ter a disposição de estender amor. Amor não é abraço, não é beijinho, não é coraçãozinho saindo da cabeça. Às vezes você vai amar quem você não gosta. Você deve ter condições, deve ter a disposição de estender a mão, ter a oportunidade de perdoar, a decisão de perdoar, porque amar, eu decido amar, eu decido perdoar, da mesma forma que Deus escolheu nos amar, sendo nós mortos do pecado, enlameados
pelo pecado, imundos. Ele não se impressiona com a nossa vida de pecador. Ele não se impressiona porque nós estamos limpinhos. Ele decidiu nos amar, sabe que nós corremos o risco o tempo todo, e que se não for a graça dele nos sustentar, nós seríamos obrigados a morrer todos os dias. A gente jamais conseguiria se sustentar a si mesmo, e nosso caminho para nós mesmos é caminho de morte. É inevitável que a gente se destrua. Use a sua liberdade para coisas boas, para gratidão, para disponibilizar a salvação para outros, para ter boas atitudes, mesmo sabendo que as suas boas atitudes não vão te garantir coisa alguma, mas é simplesmente porque é a consciência do que o que deve ser feito. Se você sabe de tudo isso, escolheu andar com Deus, teve essa oportunidade, é inevitável que você vá praticar boas obras, não para angariar coisa nenhuma, mas simplesmente porque você produz. Você não poderia viver uma vida cristã e viver de aparência. Não deveria ser natural, não é natural que seja assim. Se você tem a consciência de tudo isso, é inevitável que você produza isso. Por isso que a gente deve ansiar mesmo, ter sede e fome pela verdade, ter sede e fome pela palavra, porque é tudo simples de ser entendido, se você tiver boa vontade de entender. Nunca houve tanta disponibilidade de palavra de Deus, nunca houve tanta gente anunciando a palavra de Deus, nunca teve tanto livro, tanto site, tanta palavra gravada, tanta oportunidade de tomar conhecimento, e só não tem esse acesso, só não descobre isso quem não quer, quem não tem essa fome, essa sede. E é por isso que eu clamo a Deus: aumenta, Senhor, em nós a fome e a sede, aumenta em nós, Senhor, a capacidade de amar, aumenta em nós, Senhor, a disponibilidade de mortificar nossa carne e de decidir cada vez mais andar contigo e de escolher os seus caminhos. Eu acho que cada um de nós deve ter essa inclinação, porque todos nós aqui somos convertidos há bastante tempo e a gente tem que entender isso. E se entender isso, é inevitável que passe dessa forma, é inevitável que caminhe essa trilhe este caminho, porque a tendência que a gente tem é de se achar o coitadinho, de lamber as próprias feridas e de achar que é injustiçado, de achar que a gente nunca vai ser curado enquanto a gente cresce. A gente nunca vai ter restauração enquanto a gente estiver olhando para as próprias carências, para as próprias inseguranças, para as próprias mazelas. Quando você esquece o seu problema e estende a mão em amor para o problema do outro, automaticamente você tem a sua cura, porque às vezes eu acho muito interessante isso ter acontecido comigo ultimamente, e eu comecei a entender, Deus me mostrou, eu creio, através de irmãos, através de acontecimentos, através de coisas que eu li, Ele me fez entender determinados traumas que eu vivi na minha infância. E descobri isso, entender o porquê que eu me traumatizei em determinadas áreas e como isto me levou para inclinações maléficas para mim, me curou. Porque quando eu entendi, eu olhei e falei: eu entendi, e agora? O que eu faço com isso? O que eu faço com esse entendimento? Só que assim, entender isso, a psicologia diz que é necessário que você desconstrua o que você acredita. E quando você entende alguma coisa, a outra automaticamente é desconstruída. E se ela é desconstruída, ela deixa de ter aquele efeito.
E maravilhosamente, pela graça de Deus, você começa a se sentir diferente. Você começa a agir diferente, porque você não é mais aquilo, você não age mais daquela forma. Simplesmente você foi transformado, porque o entendimento de todo. E o contato com a palavra de Deus, o contato com os irmãos, o contato com o Espírito Santo de Deus, te faz isso, te faz entender diferente, sentir diferente, ser diferente. E não tem como você continuar com as velhas atitudes, não tem como você continuar com o velho pecado e com as inclinações do mal e com a inveja do pecado, com o desejo de seguir o caminho do fluxo da terra, do caminho do pecado, em que todo mundo está se chafurdando e a coisa está cada vez pior, e a gente se choca em ver o que o ser humano é capaz. Às vezes as pessoas da própria igreja têm capacidade de fazer porque estão adoecidos pelo pecado, estão adoecidos pela inclinação pelo mal, e vão dando ocasião para a ação do mal nas vidas deles. E a gente sabe que se você faz uma concessão para o pecado, é muito provável que isso vai crescer. Da mesma forma, se você escolhe alimentar o bem, você vai crescer no bem. Se você alimentar o mal, fizer concessões para o mal, esse mal vai crescer e vai te marginalizar, te fazer cada vez mais aliado do mal. Você vai ser cegado pelas trevas se fizer isso. Então, busque a luz em todo o tempo, busque andar na luz, escolha estar no meio do povo de Deus, escolha viver a palavra de Deus, escolha louvar o Senhor, escolha ter uma vida de oração e sacrificar tudo e qualquer coisa que seja necessária. Porque eu sou uma prova viva de que vale a pena. Cada um de nós é uma prova viva de que vale a pena. A gente pode olhar para trás e ver quem a gente era e quem a gente está se tornando. Tem uma frase famosa que diz que eu ainda não sou o que eu gostaria de ser, mas eu não sou mais aquilo que eu era. E sei que cada um aqui pode afirmar a mesma coisa, porque nós estamos muito longe da nossa destinação, que é ser igual a Deus. Mas a gente estava antes do terrível e tem a oportunidade de ser diferente, de se sentir diferente e de buscar coisas diferentes, e a gente já pode experimentar das transformações e ver os primeiros frutos que a gente possa render. E tem muito mais, porque a gente sabe que a obra só começou, a gente sabe que o caminho é longo, mas a gente sabe que Deus está com a gente e que a gente existe para viver e para amar. E o Deus vivo, Ele nos quer amando, Ele nos quer vivos, e Ele nos conduziu nesse caminho até aqui e tem nos amparado a todo tempo em amor. Mesmo quando a gente praticou cada coisa absurda, Ele preservou a nossa vida, Ele preservou nossos familiares, Ele tem cuidado de nós e Ele vai continuar fazendo isso. E a gente tem que tomar cuidado, porque são tantos os conselhos e a gente deve nunca se deixar influenciar pelo que não seja a palavra de Deus. A gente pode, às vezes, buscar conselhos em pessoas que não são bênção para nós, que não são luz nos nossos caminhos, e às vezes a gente pode resvalar pelo mal porque dá a oportunidade de ser enganado, e nós somos presas fáceis. Essa que é a verdade. Se a gente não estiver firmado em Deus, se a gente não tiver na presença do Espírito Santo, o nosso caminho é fácil ser derrubado, é muito fácil cair nas garras do inimigo. Então, muitos de nós já fomos enganados, alguns de nós tivemos quedas feias, porque a gente simplesmente deixou de buscar, deixou de
acolher a palavra de Deus e deixou em algum momento de decidir seguir essa palavra e de andar nos caminhos do Senhor. E a gente deve nos satisfazer na alegria de ser de Deus. A gente deve encher o nosso coração de alegria em todo o tempo e encher o nosso coração de gratidão e tomar muito cuidado, porque a gente está livre, nós somos libertos, só que essa liberdade não deve nunca dar ocasião para libertinagem, não deve jamais dar ocasião para que a gente venha a fazer o que a gente quer, sabendo que muitas vezes o que a gente quer é pernicioso, é destruidor, é caminho de morte. Então, busque sabedoria em Deus e não faça concessões ao pecado, não faça concessões para o mal na sua vida. Escolha o bem, escolha viver o bem, escolha andar com Deus e tenha certeza de que você está no melhor caminho que você possa estar. E que isso é motivo de grande alegria. Você recebeu o maior presente, você recebeu o maior amor. Desfruta desse amor, desfruta desse presente com teu coração cheio de alegria. Coloca suas vidas na mão dele e paz com Deus, paz com os irmãos, paz com o mundo, porque a paz é a melhor coisa que nós temos. Por isso que a gente encontra uns aos outros e deseja paz. Eu acho isso muito interessante, que você poderia desejar qualquer coisa. Você poderia desejar dinheiro, você poderia desejar amor, você poderia desejar felicidade, mas você deseja paz. Porque você pode ter todas as outras coisas e não ter paz. Então, Deus nos dá a oportunidade de viver, de amar e de ter essa paz. Amém. Que Deus abençoe por nós. Amém. Glória a Deus. Exatamente de vocês que estão aqui. A palavra não é para quem não veio hoje, para quem não desceu esses escadas aqui. A palavra é para você. Né? Vamos nos lavar, vamos nos purificar. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é como se fosse um detector de metais. Você passa aí tem pecado, aí não tem pecado, ele fala. E como a Aline disse, assim, eu imagino como a Aline era, porque às vezes eu acho a sobrinha dela bem brava. Ela é muito brava, então eu dei muita risada dela. Foi um dia que ela falou pro Caio, assim, fica botando uma roupa em cima de mim, eu dei risada dela, eu não consigo ver que ela ficou mais brava ainda. Porque ela é muito brava. Aí eu imagino ali, pior, ele fala, é pior, eu imagino ali, se olha pra ela, já hoje a Aline vai dançar. Já observei, ela entra dentro dela mesma, ela tinha coragem. Ela faz isso, não vai, Aline? Ela vai dançar. Dá uma mordida. Eu faço isso também, viu, gente? Às vezes eu comi para não saber alguém. Cala de boca, cala de carne. Então, é todos os dias, é todas as horas, você tem que lutar essa batalha com você mesmo. É igual ele disse, igual o Anderson disse, será que vale a pena você entrar nessa? Eu tinha que ir no caminho, porque eu vou te falar que eu vi vitalização lá, tá morto, mas tá limpo. Se não tem aquele cheiro mais. Mas eu imagino. Não é mais sólido. Você imagina aquela fossa mesmo. Eu já vou mais um sujo mesmo. Sabe o cheiro do porto? Você chega lá nas Esperança Vida, assim, um dia, aquele sol da armamento, as crianças que quebram e caem os tesouros no dia. Eu falei assim, vamos pôr no porto. Agora eu cheguei perto do porto e falei, não vamos pôr no porto. Quiser
pecado ele tem um cheiro, gente, que não chega nas narinas de Deus. Porque você escolhe o perfume que você quer usar. Você quer usar Caiaque, você quer usar o Tchulaju, Oliveira, Ferrari Black, vamos falar das caras, Pablo Robani, Olhão, né? Você escolhe qual você quer usar. E Deus escolhe qual é o aroma que ele quer sentir. Entende? Deus escolhe qual é o aroma que ele quer queimar hoje. Ele fala assim: hoje eu quero esse aroma dele. Imagina Deus se inclinando a gente para ouvir a revelação, para ouvir a tua essência, o teu cheiro. Deve ser maravilhoso. Então, observa essa palavra do Anderson, que possa gerar na tua coração. Ser jovem é ser mesmo. Ser jovem é deixar de ir para a night, é deixar de ir lá curtir a noite. Dos casados, olha a história que vocês vão deixar dos seus filhos, né? Vocês são casados ali, sei lá. Nós temos projetos de casamento, né? Amém. Isso, né? Mas você tem um projeto na tua vida. Olha isso tudo e fala assim: tem lugar para pegar? Gente, é igual o Anderson disse, é muito distante a perfeição, né? Mas o caminho você está trilhando. Abandona o que te faz pecar. Lembra aquele ato profético que nós fizemos aqui? O que eu pus ali, gente, diante de Deus, eu estou vencendo todos os dias. Amém, eu também. Entendeu? Todos os dias. Eu falo assim, coisa tremenda foi aquele negócio que emagreceu uma mamadinha, né? Entendeu? Foi tremendo. Põe o pecado no papel, dobra, ninguém precisa ler. Põe o pecado, escreve ali, materializa no ar e fala assim: você vai queimar, que eu não quero mais. Entendeu? Queima isso, pede para alguém orar com você e libera isso da tua vida. É impressionante, gente. Não é mandinga, não é coisa feia lá que vamos fazer uma reza, uma coisa assim e vai. É um profético, abandona isso, joga fora. Bem? E que isso aqui para nós, essa palavra que foi dita, o testemunho da linha, os próximos testemunhos, né? Como tem vários testemunhos que trouxe muita reflexão, foi do Leonardo ou foi da Tati, entendeu? Que é uma menina, todo mundo sabe que ela só tem olho lindo, mas não conhece a história da menina dele. Então eu acredito que tudo que você passa hoje para trazer esse propósito de unidade para o reino de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, que o Senhor olhe para as nossas vidas, que o Senhor nos desperte para viver, Pai amado, a essência do Evangelho, a essência do Teu amor. Espírito Santo, que as Tuas águas possam nos inundar, que as Tuas águas possam nos lavar, que as Tuas águas mesmo, Espírito Santo, através do Seu gemido, possa vir no sala do trono, a água que nos purifica todos os dias. Que a cruz, Senhor Jesus Cristo, seja o nosso maior troféu, que está consumado, está consumado todo pecado, está consumado toda qualquer iniquidade através da nossa carnalidade. Espírito Santo, nós te pedimos, venha fazer parte da nossa vida, venha acordar, venha deitar-se, venha dormir conosco, venha fazer parte dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Vem, Espírito Santo, fazer morada na nossa casa, no nosso quarto, na nossa sala de aula, no nosso projeto, no nosso trabalho. Seja, Espírito Santo do Senhor, a tomar a direção, Pai querido, e nos colocar no foco, Pai querido. A colocar os nossos olhos no foco, olho no olho do Senhor, Pai querido. E sentir o teu coração, sentir aquilo que o Senhor quer de nós. Pai querido, abençoa todos que estão aqui, aqueles que ainda vão tomar, pegar os seus carros, pegar o carro e viajar, Pai querido, voltar para casa. Abençoa todos aqueles que vão pelas ruas, Pai querido. Eu peço a tua proteção, que as tuas asas estejam nos cobrindo, nos livrando de todo acidente, de todo incidente e de tudo aquilo que o diabo tem contra nós, Pai. Que o Senhor põe os teus anjos na rua, põe os teus anjos na estrada, Pai querido. Põe os teus anjos, Pai querido, nos guardando e nos livrando, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, e peço, venha ruminar essa palavra, Espírito Santo, junto conosco, que nós venhamos a ser limpos e livres
pessoas libertas, e não pessoas que estão, Pai amado, numa vida de libertinagem, mas sim numa vida de liberdade. Foi o que o Senhor me disse hoje cedo. Há uma diferença de liberdade, de libertinagem. Liberdade no Senhor é maravilhoso. Não nos dá, Pai querido, esse respaldo para ser para ter uma vida libertinosa, Pai querido. Vem nos abençoar em nome de Jesus. Abraço, seu irmão, e desejo paz do Senhor. Pessoal, rapidão, 2 segundos ali. Todo mundo que a gente faz, eu hoje fiz uma comidinha aí lá. Nós não estamos cobrando nada, nós não faz essas comidinhas para